Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo de número 3, vai trazer a narrativa de tudo aquilo que envolveu o ministério de João Batista, a voz que clama no deserto. Vai mostrar o batismo do próprio Senhor Jesus e vai também mostrar a genealogia de Jesus Cristo até Adão, Filho de Deus. Quero compartilhar com o seu coração o verso de número 11. Ele diz assim: respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Essa é a mensagem de João Batista. Ele foi interrogado por aqueles seus ouvintes: como nós produziremos então frutos de arrependimento? A resposta foi direta: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Aquele que tiver comida, faça a mesma maneira, reparta. O que João Batista está querendo nos apregoar é que não existe evangelho, não existe cristianismo sem haver também partilha. O evangelho carrega consigo a partilha. Hoje nós temos visto algo diferente. O evangelho pregado não para partilha, mas para o ajuntamento, para o entesouramento. Pessoas que procuram Jesus, procuram igrejas, muitas vezes porque estão na falência, estão com dificuldades, recebem promessas de muitos lugares, muitas igrejas: venha, você vai crescer, vai prosperar, vai aumentar, vai entesourar, vai ficar rico, vai receber muitas bênçãos. É óbvio que o Senhor tem muitas bênçãos para nós, mas a proposta do Evangelho nunca foi a proposta do enriquecimento. A proposta do Evangelho sempre foi o Evangelho da partilha. Aquilo que você tem, você também tem uma responsabilidade de compartilhar com aqueles que estão à sua volta. Essa é a mensagem de João Batista. Esses são os frutos de arrependimento. Parar de olhar só para si mesmo e enxergar o seu semelhante com amor, com bondade, com misericórdia. Nós lemos na Bíblia a história de um homem chamado Zaqueu. Aquele homem era chefe dos publicanos. Aquele homem era um cobrador de impostos, um homem rico e também um homem que extorquia muito o seu povo, a sua sociedade. O Senhor Jesus entra na casa desse homem e quando ele entra na casa desse homem, esse homem entende o que é o Evangelho. Ele diz assim: aqueles que eu defraudei, vou restituir 4 vezes mais e também vou ajuntar todos os meus bens, vou repartir metade com os pobres. Jesus falou: hoje a salvação entrou nessa casa. Hoje esse homem entendeu o que é a proposta do Evangelho, o Evangelho genuíno, o Evangelho das boas novas, de compartilhar um pouco daquilo que você tem, porque só quem tem algo pode compartilhar com o outro. Pense você na multiplicação de pães e peixes. Jesus naquele deserto, haviam só 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos falaram: vamos despedir a multidão. Só de homens aqui tem mais de 5.000 pessoas. Então o Senhor Jesus falou assim: nada de despedi-los, nós vamos dar a eles o que comer. Ele pega, abençoa e ele começa a partilhar, e no meio da partilha, no meio da divisão, então há ali uma bênção de multiplicação, aonde começam a vir mais pães e mais peixes e alimenta-se a multidão e ainda sobra muita comida, porque a bênção de Deus opera assim, opera no meio da partilha, opera num coração quebrantado, opera na sua vida quando você vê alguém e você não retém, pelo contrário, seu coração se quebranta e você partilha com aquela pessoa. Essa é a proposta do Evangelho, é para isso que Deus nos chamou. Essa é a chamada de João Batista, uma chamada ao arrependimento, a produzir frutos de arrependimento. Como eu produzo esses frutos? Parando de olhar só para mim mesmo, começando a compartilhar com aqueles que nada tem. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 35, ele diz: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar
do que receber. Mais bem-aventurado, mais feliz, mais rico, mais próspero é aquele que dá do que aquele que recebe, porque aquele que dá tem alguma coisa, aquele que dá recebeu o coração de Cristo em si mesmo, aquele que dá está com a sua mente elevada, cativa no Senhor Jesus. Ele recebeu o milagre do novo nascimento, o milagre da salvação, alcançou a vida daquele que consegue partilhar. Partilhar é algo que nós deveríamos fazer, é uma responsabilidade cristã, é mais do que uma ação de caridade, é algo que tem que gritar no nosso DNA espiritual. Por quê? Porque somos feitura de Deus, somos filhos de Deus. Eu espero então que Deus te abençoe, que Ele te ajude a compartilhar um pouco do seu dinheiro, dos seus recursos, do amor que há no seu coração, a partilhar um pouco da graça bendita que um dia te alcançou por meio de Jesus Cristo, a levar um pouco daquilo que você tem com aqueles que nada têm. Eu espero que Deus te encoraje, que você possa também produzir frutos de arrependimento. Quem tiver 2 túnicas, reparta uma, dê uma com aquele que nada tem. Quem tiver comida, faça a mesma coisa. Haja assim, produza frutos de arrependimento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom.